Olha, e em entrevista à Folha de São Paulo, depois de virar réu do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Bolsonaro ele admitiu que tratou sobre estado de sítio, tratou sobre intervenção, depois do resultado da eleição de 2022. Põe aí em cartela o trecho da fala do ex-presidente. Vai lá, Alessio. Eu não esperava o resultado das eleições. Nós entramos com a petição e no dia seguinte o senhor Alexandre de Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões. Se a gente recorresse, podia passar para 200 milhões. Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu conversei com as pessoas dentro das 4 linhas, que vocês estão cansados de ouvir. O que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, intervenção. E agora à noite, na Tower Bridge, em Londres, a seguinte projeção foi feita, Alessio. Jair Bolsonaro. Que a Cíntia traduz pra gente, significa... Bolsonaro na cadeia, né? Cíntia. Bolsonaro na cadeia. É o que está escrito Sim. aí, né? Olha, o Bolsonaro não ajuda o advogado dele, né? Pelo contrário. Não né? ajuda. Gente... Difícil, hein? Ele está confessando aí. E ainda assim há quem não... Ele não apenas imprimiu a minuta, porque ele... Olha só como é interessante essa entrevista dele. Vocês lembram que ele, naquele dia do julgamento, da decisão, melhor, da aceitação da denúncia, que ele se tornou réu, ele declarou que tinha recebido a minuta, olha isso, e que tinha imprimido porque queria ler. Sim. Tudo bem, ele não sabe usar digital, vamos supor que seja tudo isso, ele precisava imprimir para ler. Beleza? Não foi ele e tal. Agora, ele está dizendo o seguinte, nós discutimos estado de sítio, estado de defesa, alternativas. Então, como que ele pegou essa minuta já pronta? Você está entendendo? Tem uma incoerência gigante aí. Uma incoerência gigante. Ele está o tempo inteiro... Olha, sinceramente, das duas uma. Ou ele é muito burro, e eu não acho que seja isso, ou ele está forçando alguma coisa. Porque forçando como uma maneira de criar uma situação no país. Político, né? Do mesmo jeito que ele tentou lá, porque ele está dizendo, tentou, não fazia o menor sentido. Eu não sei o que ele está se referindo aí desse pedido que ele entrou. Ele conversou com as pessoas dentro das 4 linhas. Não, lá antes. Dá para pôr de novo lá pra gente? Não, na cabeça dele, as tais 4 linhas, é ele entrar com o estado de defesa, porque ele perdeu. Eu não sei que 4 linhas eu fiquei são olhando essas, assim, o estado mas de a Constituição sítio. brasileira não é. É outra linha aí que ele está falando. E aí se materializou, né? Com essas reuniões. Ele meio que reclama da multa, né? minuta. Do ministro do Supremo. Sim. E assim, era o mínimo que ele... Assim, mais ou menos assim, nós tentamos nas vias legais, mas aí vimos que não ia dar, a multa ia ser alta e a gente começou a conversar outras coisas. E aí materializou, não só na conversa, na reunião, na elaboração da minuta. Aí realmente fica complicado. Não, aí você vê que ele está dizendo, né? Sim. Ele está dizendo, olha, a gente realmente discutiu estado de sítio. Até então ele não tinha admitido. Sim. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele disse que pegou a minuta e leu, recebeu pronta e imprimiu. Agora não, ele está dizendo que ele discutiu e depois, está muito claro aí, se produziu a minuta. Eu conversei com as pessoas. Exatamente, ele conversou com as pessoas. Então, assim, tudo aquilo que o Mauricídio falou, então, ele está aí corroborando com a delação do Mauricídio, que é, segundo os especialistas bolsonaristas, os jurídicos bolsonaristas, é o que há de mais frágil, é a declaração do Mauricídio. Mas ele está aí dizendo, olha, ele está certo, eu realmente discuti. Fazendo a colaboração dele, né, Osmano? É complicado. Olha, essa paranoia do Bolsonaro, que vem já desde 2018, quando ele declara, ele dá entrevista e reiterou isso várias vezes, de que fora eleito no primeiro turno e que não deixaram ele ganhar as eleições do primeiro turno e inventaram um segundo turno, porque, segundo ele,
os homens da justiça eleitoral tinham interesse em colocar o Haddad no lugar dele. Bom, a paranoia começa aí e ela se mantém durante todo o governo e ela é expressa de forma muito clara nessa declaração, nessa cartela que vocês colocaram aí, de que ele diz que, após o resultado, que ele derrotado, mas por ele não ter concordado com o resultado, ele peticionou a Justiça Eleitoral e aí recebeu essa multa, e se eu não pagasse a multa de 22 milhões, ia passar para 200 milhões. Tudo é paranoia, mas que encontra, aí é o que eu chamo a atenção, ela encontra estímulo, encontra amparo, encontra motivação e bafejo na extrema-direita, que trabalha nesse sentido de desestruturar, de liquidar, de acabar com as instituições, com a democracia, como o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos. O Trump está dizendo que vai para o 3º mandato de presidente da República. Ele está declarando isso. E como é que ele explica isso? Como a Constituição americana não permite um 3º mandato, só permite uma eleição e uma reeleição, e se ele perder, ele vai ter que disputar 4 anos depois, ele está dizendo o seguinte, que vai ter um candidato a presidente e ele como candidato a vice. O candidato a presidente renuncia e ele assume para governar mais 4 anos. Gente, é isso que a gente está diante de Bolsonaro e diante do Trump, observando como é que a extrema-direita se movimenta para desmantelar as instituições e a democracia no mundo todo. É tudo paranoia, tudo paranoia.